E eu quero compartilhar com os irmãos na noite de hoje a passagem que está no livro de Lucas, no capítulo 15. É uma passagem bem conhecida, mas mesmo assim eu quero lê-la. É a parábola do filho pródigo. Lucas 15, a partir do versículo 11. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Portanto, este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Amém. Sempre que eu leio essa passagem do filho pródigo, apesar dela ser muito conhecida, né, e muito falada, Deus tem sempre me ensinado algo diferente. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre santidade. Muitas vezes ouvimos a palavra santidade seguida de uma série de orientações daquilo que nós não devemos fazer, né? Você agora é crente, você é santo, você não pode fazer isto, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. E a santidade, ela tem um caráter não só daquilo que nós não podemos fazer, mas ela tem uma série de características e muitas possibilidades daquilo que nós podemos e devemos fazer agora que estamos
com uma nova vida em Cristo Jesus, né? Então, essa passagem, ela nos mostra muitas coisas, muitos ensinamentos nós podemos extrair aqui desses poucos versículos que foram lidos. E a gente, quando fala em santidade, que lembra de salvação, e a gente pensa também que está registrado no livro de Efésios, capítulo 2, o verso 8, que diz que nós somos salvos pela graça. Ou seja, eu não paguei um preço para ser salva. Não é que ela não tenha um preço. O preço Jesus pagou. Mas a Bíblia nos relata que a salvação é um dom de Deus, ou seja, Deus nos dá. E uma coisa muito comum a gente ouvir e também a gente fazer é dizer assim: aceite Jesus. Não é comum a gente fazer isso? Aceite Jesus e tal. E na realidade, quando nós começamos a meditar nesta parábola do filho pródigo e a gente vê que não foi o filho que aceitou o pai, foi o pai que aceitou o filho. E é lindo como ele nos ensina, evidenciando que quando nós somos salvos, nós começamos a andar em santidade. E a gente observa o que aconteceu aqui com esses dois, com esta família, né? Herança é algo que nós recebemos dos nossos pais quando eles partem para a eternidade. Isso é uma coisa, eu acho que do conhecimento de todo mundo, é notório. Fulano morreu, deixou uma herança para os seus filhos, deixou uma casa, deixou uma empresa, deixou algo, mas sempre que a gente se refere à palavra herança, é após a morte. Mas esse filho aqui, ele quis antecipar aquilo que ele teria direito no futuro. Por mais que o pai tivesse um patrimônio, por mais que ele trabalhasse com o pai, os bens eram do pai. E eu fico pensando, eu não tenho um grande patrimônio, mas se hoje um dos meus filhos chegasse e dissesse: mãe, eu quero a minha parte dessa casa que eu terei direito quando a senhora morrer, eu acho que meu coração iria se entristecer bastante. Porque quando o filho pede uma herança ao pai, uma herança que ele terá direito após a morte do pai, no coração dele ele já está desejando que o pai morra. Porque assim ele terá direito àquilo que a justiça, né, reservou para ele como herdeiro. Porque se o pai ainda não morreu, o filho será herdeiro, mas ele já queria a herança dele. E o lindo de tudo isso é a forma como Deus nos trata e a forma como este pai tratou esse filho. Quando ele disse assim: dai-me a parte da fazenda, aí a Bíblia diz que o pai repartiu por eles, ou seja, pelos dois filhos. O pai não questionou, o pai não perguntou, o pai simplesmente repartiu. Isso não quer dizer que o pai não se entristeceu. E o pai repartiu por eles, e então ele agora foi fazer o que ele tinha no coração, o desejo de fazer. Curtir, gastar, festa, meretrizes e uma série de outras coisas que ele desejava fazer e dependia do dinheiro do pai para fazer. E o pai deu oportunidade para que ele fosse fazer. Porque tem coisas na vida que a gente aprende passando pelo processo. E esse filho seguiu, né, com o seu plano. Vamos imaginar que ele dissesse: agora eu estou de boa, vou curtir a vida. Mas nós não sabemos o que nos espera mais adiante, né? E tem sempre algo reservado para nos ensinar coisas que a gente não espera, que a gente não planeja e muitas vezes a gente nem desconfia que isso possa existir. Aconteceu uma grande fome na cidade onde ele foi. E ele gastou a sua herança, tudo aquilo que o pai dele tinha repartido para os dois filhos, a parte que o pai deu para ele gastou tudo e ele começou a padecer. Aí é quando nós costumamos dizer, aí caiu a realidade. Ele agora não era mais o filhinho do papai, que estava com dinheiro para gastar, para desfrutar, para se divertir, e ele precisava
de alimento, ele precisava de uma manutenção. E ele foi procurar naquela cidade, a Bíblia diz que ele foi a um dos cidadãos daquela terra procurar trabalho e ele mandou que ele fosse cuidar dos porcos. E é curioso porque o porco era um animal imundo. Olha a situação daquele que se afasta do pai. Com tanta coisa nesse mundo que ele poderia trabalhar, e para onde ele foi? Cuidar de um animal imundo. E Deus, ele permite muitas vezes certas situações para que nós possamos valorizar aquilo que ele nos deu. Não estou dizendo que Deus está castigando, mas Deus está ensinando. Ele foi, a fome era tanta que ele olhava para o alimento do porco e tinha vontade de comer. Ele não olhava para o porco e pensava, eita, isso aqui dá para fazer um churrasquinho. Eita, isso aqui vai sair um bom torresmo. Não, ele não estava querendo comer o porquinho. Ele tinha sentiu o desejo de comer aquilo que o porco estava comendo, de tão grande que era a fome que ele estava padecendo. E no versículo 17, aí a palavra de Deus nos diz assim: e caindo em si. Porque chega um momento que a pessoa para, pensa e realmente começa a enxergar a realidade da vida. Caindo em si. Aí ele pensou. Aqui eu acho que ele já estava ensaiando, né, o que ele iria dizer quando ele chegasse na casa do pai. Ele pensou que os trabalhadores da casa do pai dele tinham abundância de pão. E ele estava ali perecendo de fome. Aí o que ele pensou? Eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai e vou pedir para que ele deixe que pelo menos eu seja um dos empregados da sua casa. A gente pode observar aqui o motivo pelo qual aquele filho estava voltando para a casa do pai. Aqui não deixa registrado que ele estava com saudade do pai, não deixa registrado que ele estava com a intenção de pedir perdão ao pai pelo que fez, mas está muito claro o motivo pelo qual o motivou a querer voltar. Ele estava carente do pão que o pai proporcionava. E nós, como cristãos, nós nos aproximamos de Deus por diversos motivos. Quando eu falei no início em santidade, é o que nós muitas vezes não entendemos exatamente o que significa essa santidade. Porque para que nós sejamos santos, eu ser santa é quando as minhas atitudes agradam a Deus. Quais são os motivos pelos quais eu estou me aproximando de Deus? Nesta época, existiam mais de 600 leis. E esse filho mais novo, ele já havia transgredido a lei, né? Ele já tinha desonrado o seu pai, porque o filho sair de casa e ir embora era uma desonra para uma família. Então a gente pode olhar para esse filho como um transgressor. Aí de repente ele volta para pedir perdão pelo que fez, ou ele voltou porque estava precisando de alimento. Quando ele diz, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores, aí a gente vê qual foi o motivo que ele pensou em voltar para casa, porque os trabalhadores da casa do pai dele se alimentavam bem. Ele não disse, eu amo meu pai, eu estou com saudade do meu pai, eu estou arrependido porque eu fiz meu pai sofrer, não. Ele voltou porque ele estava querendo alimento. E é muito lindo, assim, a atitude do pai, ela não muda por causa da atitude do filho. O pai em nenhum momento disse para ele que ele estava voltando por motivo A, B ou C. E assim, quando fala aqui em um bezerro cevado era aquele bezerro melhor que existia em uma fazenda e que ele era guardado para momentos especiais, para celebrações, festas, casamentos e outras celebrações que a família fazia, sempre pegava um bezerro cevado. E o pai, ele no versículo 20 diz: ele moveu-se de íntima compaixão, correu, abraçou o filho e o beijou.
correu em direção ao filho, que havia se afastado dele, ele abraçou o filho, ele beijou o filho que estava vindo, que estava cuidando de porcos, e ele comemorou. E aí teve a ideia do bezerro cevado, colocar as sandálias nos seus pés, colocar um anel no seu dedo, tudo isso tem uma simbologia biblicamente falando. E ele quis comemorar, e ele quis se alegrar, e ele quis dizer para todo mundo que o filho dele voltou, e ele estava ali para proteger o filho, porque pela lei aquele filho poderia ser morto. Da mesma forma que pegaram uma mulher no ato de adultério e levaram aquela mulher para a praça para ser apedrejada, a atitude desse filho também, esse pai poderia levá-lo para que ele fosse punido através do apedrejamento pelo fato dele ter desonrado o pai. Mas o pai o protegeu, porque quando o pai o abraçou, ninguém ia ter a ousadia de se aproximar dele para fazer seja lá o que fosse com ele, porque o pai estava ali. Aquele abraço do pai significava proteção, significava cuidado, e aquele filho estava ali diante do seu pai. A Bíblia não relata quanto tempo esse filho ficou fora, mas a gente fica assim imaginando quantos dias e noites aquele pai olhou esperando que aquele filho voltasse. Na tristeza, na incerteza de saber por onde andava, o que estava fazendo, se estava vivo, mas ele estava ali aguardando que o seu filho voltasse. Então, esse filho voltou e o pai se alegrou. Agora vamos ver a atitude do outro filho, né, o filho mais velho, que quando aproximou-se da casa, que ele percebeu toda aquela festa, e perguntou ao empregado o que estava acontecendo, que ele relatou o fato, aí veio a tristeza ao seu coração. Agora vamos ver aqui o que acontece no versículo 28. No versículo 20, o pai correu e abraçou o filho mais novo que estava retornando para casa. No versículo 28, quando o pai ficou sabendo que o filho mais velho não queria entrar em casa para participar com ele também da festa, ele saiu da casa e foi até o filho mais velho também para convencê-lo a se alegrar juntamente com eles. Ou seja, dois filhos com atitudes diferentes, mas o pai abriu os braços para um e abriu os braços para o outro. E a gente tem que se alegrar com isso, porque nós estamos aqui neste mundo, não somos iguais, não temos atitudes iguais, mas o nosso pai, ele está com os braços abertos para todos nós. E o filho mais velho, o que aconteceu? Revolta, cobrança, né? Ele chegou para o pai e disse: Eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. A gente vê uma cobrança nessa frase. Sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Qual foi a motivação do filho mais novo de voltar para casa? O pão. E qual foi a motivação do filho mais velho em servir ao pai sem transgredir nenhum mandamento? Porque ele sabia que ele era herdeiro. Ou seja, todos nós temos os nossos motivos. E muitas vezes nos achamos tão certinhos como esse filho mais velho que a gente começa a apontar a vida do outro irmão, a vida de outras pessoas. E às vezes até questionamos, né, com Deus, que diz por que fulano faz assim, faz assado, é desobediente, Deus abençoa nessa área, nesta outra, tem uma família unida, tem... E começamos muitas vezes a fazer comparações e não estamos nos dando conta que nós estamos negociando e reclamando de Deus por aquilo que nós temos ou deixamos de ter. E quando eu falei no início que queria falar sobre santidade, é para que a gente possa entender que a santidade
e a salvação, elas andam paralelas. Nós não somos santos para ser salvos, mas o fato de ser salvos, e como eu já falei, salvo gratuitamente por Deus, que é um dom de Deus, o fato de nós sermos salvos nos leva à santidade. Agora sim, nós vamos caminhar com Deus e as nossas atitudes que não sejam só aquela questão do que eu não vou fazer, mas o que eu preciso fazer. Aí, no início, a irmã Elisama, ela leu sobre o louvor, que fala da sinceridade e anotei aqui, esqueci o que foi que ela falou, mas foi sinceridade e outra coisa que me chamou a atenção, não anotei. E da franqueza, né? De louvar a Deus. Então, é aquilo que nos impulsiona a fazer. Porque tem muita gente que tem uma voz bonita para cantar, mas não quer dizer que ela esteja louvando. E vice-versa. Porque o louvor, a adoração e a santificação, ele nos leva a fazer aquilo que Deus se agrada. Como muita gente comenta da linguagem do amor, né? Que cada pessoa tem a sua forma de agradar, cada pessoa tem a sua forma de sentir-se agradada. E o que nós mais agradamos a Deus é quando a gente se afasta do pecado e automaticamente a gente se aproxima dele. O pecado, ele nos afasta do Pai. A gente vê como o Pai aceitou os dois filhos. Mas cada filho tinha sua motivação para estar ali. E nenhuma delas era por amor ao Pai. Quando nós amamos, a gente tem aquela preocupação de não fazer coisas para que a pessoa que a gente ama não se desagrade. A gente não quer entristecer, a gente não quer desapontar, a gente não quer decepcionar a pessoa. E a gente vê que o filho mais velho, ele não se importava com o sofrimento do pai. Era uma pessoa que tinha ficado ali com o pai. Com certeza ele viu o sofrimento do pai pelo fato do filho mais novo ter ido embora de casa. Acompanhou todo esse processo, não sei por quanto tempo, e ele não demonstra aqui nenhuma alegria em ver que o pai agora está alegre. Independente do que o outro tenha feito, o pai agora estava feliz. O pai estava celebrando, o pai mandou matar o bezerro, o pai queria que as pessoas cantassem, dançassem, se alimentassem, porque tudo isso representava a alegria que ele estava sentindo naquele momento. Mas os filhos mais velhos não estavam se importando com isso. Que diferença fazia para ele o pai dele estar sofrendo ou não? Uma pessoa que via dia após dia o pai triste, o pai abatido, seria o momento dele também celebrar. Se não quisesse celebrar pela volta do irmão, mas que ele se alegrasse com a alegria do pai. Aí eu paro e penso, quais são os motivos que nos fazem ser obediente à lei de Deus? Quando nós dizimamos, qual a nossa intenção? A gente lembra de Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mas será se a minha preocupação é o mantimento na casa de Deus ou a bênção tal que ele promete derramar sobre a minha vida? Isso nós não podemos ver. Qual o motivo, o que leva a pessoa a fazer isso? Mas Deus, com certeza, ele contempla. Então, quando Deus contempla, aí ele vai entender. Eu estou dizimando porque eu quero contribuir com a obra do Senhor, aí aquilo para Deus, ele computa para mim, ela está fazendo um ato de santidade. Mas se eu estou dizimando porque eu estou com medo de ser castigada e passar por uma grande tribulação financeira, se eu estou com medo da bênção de Deus não vir sobre a minha família, eu não estou agradando a Deus. Aquele dinheiro vai servir na obra? Vai. Mas diante de Deus eu estou agradando? Não. Então, nós precisamos tomar cuidado o que nos impulsiona a fazer aquilo que nós fazemos. Quando eu oro,
Qual a minha motivação? Agradecer a Deus? Adorá-lo? Chamá-lo de pai? Ter o privilégio de ser filha? Ou será que eu estou orando porque eu estou querendo algo para a minha vida pessoal? Ou será que eu estou orando porque eu estou querendo ser revestida com os dons espirituais? E a Bíblia é muito clara quando ela fala dos dons que Deus usa para o que for útil, útil na obra de Deus. Mas será que eu estou querendo profetizar para que as pessoas percebam que Deus está na minha vida? Qual a motivação para a qual eu estou orando? Eu falei no início, né, a questão de a gente aceitar Jesus, mas nós podemos entender, através desta parábola do filho pródigo, que a salvação é um projeto do pai para o filho. O pai quer resgatar o filho. Não é o nosso projeto para a salvação das nossas vidas, da nossa alma. O pai que projetou nos salvar. O pai que nos resgatou. O pai que nos dá oportunidade. O pai que nos dá uma nova chance. E agora a gente para e pensa, e quem vai pagar essa conta? Por todos os benefícios. Eu? Os irmãos? Não. Nesse caso específico aqui, às vezes eu até imagino, viu? A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar. Mas eu imagino que, que o filho mais velho, ele até se entristeceu pensando, meu pai já dividiu a herança, esse meu irmão irresponsável foi embora, torrou tudo que ele tinha, e agora o que é que meu pai vai fazer, já que ele voltou, vai pegar minha herança e vai dividir com ele, para ele não ficar sem nada. Eu imagino que ele estava preocupado também com aquilo que ele iria pagar. E, na realidade, a conta do nosso pecado, quem pagou foi nosso irmão mais velho. O nosso irmão mais velho, Jesus. Nós somos co-herdeiros com ele. Então, essa herança do céu, nós estamos, nós tivemos acesso a ela porque o nosso irmão mais velho pagou essa conta. Então, que nós possamos valorizar tudo aquilo que o nosso pai fez, tudo aquilo que o nosso irmão mais velho fez, e rever os nossos conceitos de pecado, de santidade, né, de comunhão com Deus, o que nos impulsiona a fazer as coisas, qual a motivação que nós temos para fazer as coisas certas ou erradas. Porque Deus está preocupado, não é o que nós fizemos, é por que nós fizemos. Qual o motivo pelo qual eu vou adorar a Deus? Qual o motivo pelo qual eu vou para os cultos? Qual o motivo pelo qual eu louvo um cântico de louvor a Deus? Então, que nós possamos entender que nosso irmão mais velho dividiu a sua herança conosco. Somos co-herdeiros com ele e que nós venhamos a cada dia valorizar. Porque quando nós valorizamos, nós não fazemos mais por obrigação. Porque, assim, olha, Deus, ele, para muita gente, ele representa o Senhor e ele é Senhor. Para outras pessoas, ele representa um pai e ele é um pai. Mas se nós pensarmos, por exemplo, quando nós estamos trabalhando em uma empresa, a gente vai trabalhar, a empresa nós temos metas para cumprir. Se eu estiver satisfeita com o meu trabalho, ou se eu não estiver satisfeita, eu cumprindo a meta, tá tudo ok. Não é a meta da empresa? Não faz diferença. Se eu fiz de boa vontade ou má vontade, eu cumpri a meta, tá tudo ok. Com Deus não é dessa forma. Com Deus nós não somos servos para bater meta. Deus, ele quer o nosso amor, a nossa reverência, a nossa obediência. E tudo isso nos leva a um sentimento de gratidão. Eu vou obedecer a palavra de Deus por gratidão.
por tudo que ele fez. Eu não vou entrar no grupo dos escribas, dos fariseus, que cumpriam mais de 600 mandamentos. Os escribas tinham, não lembro, 13, 14, na lei, tinha, assim, a preocupação deles era seguir a lei, mas muitas vezes seguiam o que estava escrito na lei, mas com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento. E Deus, ele não quer que a gente vá até ele com o coração com mágoa, nem com ressentimento, nem com cobrança. Deus, ele tem um prazer em nos acolher. Deus, ele tem um prazer em ser o nosso pai. Gente, a função de um pai é algo assim, eu falo de um pai humano, é algo indescritível. Se verdadeiramente for cumprida essa função de cuidar, de amar, de proteger, de ensinar, e a gente observa como uma criança ela confia no pai. Uma criança ela sobe numa altura, seja onde for, ela vê o pai, ela se joga, porque ela sabe na cabeça dela, meu pai vai me segurar. Não se preocupa com o perigo. Agora imagine Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, na sua grandiosidade, nos tratando como filhos, e a gente com o coração agradecido a Ele. Não com medo, não vou estar assustada, eu vou fazer isso, porque senão Deus me castiga. Não, não é isso, é amor, é gratidão. E isso tudo porque é quando a gente entende o plano de salvação para as nossas vidas. Aí a gente vê que só um pai amoroso poderia ter um plano tão perfeito e pegar o seu unigênito para entregar em prol de uma humanidade pecadora, uma humanidade perdida, e Deus não desistiu. Então a festa continua. Ainda tem um bezerro cevado de Deus, aguardando, né, para que nós possamos um dia unidos estar comemorando essa grande festa que é o nosso reencontro com o nosso Pai. E que nós possamos seguir neste caminho de santificação, que a Bíblia diz que nós temos que seguir a paz com todos, mas sem a santificação nós não veremos a Deus. Então que possamos viver separado do pecado, separado de tudo aquilo que Deus não se agrada e que nós tenhamos o coração voltado para fazer tudo aquilo que Deus se agrada das nossas vidas. Amém.